Não adianta fazer o projeto e não construir. O Brasil ele é referência na construção. Melhor do que começar um projeto é terminar ele, né? A gente vê coisas surreais, assim, desenhadas, mas que na prática não funcionam. Se a pessoa mentir pro cliente, a conta vai chegar. Cabe muito ao profissional técnico conseguir interpretar o que essa pessoa quer e o que ela precisa de fato. Nossa obrigação é fazer funcionar. Não pode ser um teste. Tem que ser real, tem que funcionar. Saber lidar com pessoas é uma arte. Quando você traz a solução pro cliente, você está resolvendo e trazendo um diferencial. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast patrocinado pela Construtora Világio, um espaço criado para falar sobre arquitetura, engenharia e construção de alto nível. E hoje eu estou com dois ilustríssimos convidados, amigos do meu coração, Marcos e Maíra, donos da MM Arquitetura, que já fizeram mais de 200 projetos no Brasil, Estados Unidos, Europa e na África. Marcos e Maíra, sejam muito bem-vindos e obrigado por compartilhar a história de vocês aqui conosco hoje. Ô, Luca, é um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. É uma honra para nós estar aqui hoje, te encontrar de novo, voltar a bater papo, conversar, relembrar, né, Marcos? Muita nostalgia. Já fizemos muitas casas juntos aí, né? E ter esse convite hoje para nós é um grande privilégio. Obrigado. O privilégio é meu, tá? A felicidade e a honra é toda minha. Eu tenho muito orgulho de ver os profissionais e o escritório e toda essa história que vocês criaram até hoje e ter participado de vários projetos juntos com vocês me traz muita felicidade. Mas hoje eu queria falar mais sobre vocês, eu queria conhecer mais sobre vocês e, obviamente, eu sei que isso não é tão difícil, né? Na realidade, todo mundo já conhece a MM Arquitetura, mas para quem não conhece, quem são Marcos e Maíra? Fala um pouco mais sobre vocês dois, da história de vocês dois, como que vocês começaram a trabalhar junto? Você conta ou eu conto? Pode começar. Pode. Começou há muitos e muitos anos aquelas, né? Não. Começou na faculdade, né, Marcos? A gente se conheceu no último período da faculdade, aleatoriamente num grupo de estudos. E ali nasceu a compatibilidade de fazer diferente do que a gente via no mercado. Então, a gente conseguia perceber o que faltava. E a gente, na faculdade, já conversava muito sobre isso. O que seria diferencial? E se fosse assim? E se acontecesse assim? E dali nasceu a MM Arquitetura. Acho que o ponto inicial e o pontapé foi esse, né? Porque eu e Maíra, a gente teve algumas referências já de quanto estagiário trabalhar em outros escritórios, ou às vezes participar de várias palestras, ou networks com pessoas, entender um pouco mais desse mundo de arquitetura. E aí a gente começou a perceber que esse tipo de arquitetura que a gente propõe no mercado, ele estava, na época ainda, estava muito limitado. Sim. E aí a gente começou a falar, vamos trazer algo diferente, né? Vamos trazer algo inovador no mercado. E aí a gente precisava de uma construtora, né? Para fazer isso junto. E aí veio a nossa fusão na época lá, que deu super certo. Não adianta fazer o projeto e não construir, não executar. E aí que o boom veio, Que o boom veio, Aí chegou a pandemia, a gente começou a ter muito fluxo de trabalho. Nisso, vários clientes buscando, até porque começou muito aquele fluxo de gente sair de apartamento, querer migrar para uma casa, e aí várias pessoas buscando esse trabalho. Foi aonde que a gente começou a colocar a nossa assinatura. Começamos aqui em Belo Horizonte, que é a nossa sede, né? E aí, divulgando pela internet, pelas redes sociais, começou a expandir. Chegamos até outros estados, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí foi. Até o momento que chegou a expansão para fora. O primeiro projeto fora foi em Angola, na África. E já está quase pronta essa casa, né? Então, assim, foi ali que começou. Só que a gente vai com muito pé no chão para fazer um projeto fora. Sim. Porque a gente sabe que é totalmente diferente, porque a gente já
tá acostumado. E o que a gente já tá acostumado já é muito difícil, né? Aí você pega uma outra lei, uma outra cultura, com pessoas totalmente diferentes, tem que saber o que tá fazendo, né? É por isso que tem que ser diferente. A partir do momento que você entende eu não gosto de falar a demanda, né? Mas eu acho que você entende o sonho do cliente, você entende o que ele precisa, você entende a viabilidade dele financeira, viabilidade de tempo, de desejo, e faz isso funcionar, aí que realmente a coisa acontece. Isso tanto no ponto de vista de projeto, quanto no ponto de vista de execução, que é onde tem que tá tudo bem casado, né? E foi mais ou menos assim que, respondendo a sua pergunta, que nasceu todo esse contexto e aí um pouquinho da história, né? Na verdade, a gente foi meio que impulsionado, né? Uhum. Ficou dois recém-formados, trabalhando no mercado maluco. O que eu vou fazer? E aí a gente começou, poxa, peraí, vamos fazer o nosso negócio agora? Vamos tocar o barco daqui pra frente? E aí foi fluindo. Na pandemia veio muitas dúvidas, mas na verdade ela foi um difusor de água ali na hora. Sim. Ela dividiu toda a situação, que foi onde de fato a MM começou a crescer. Não, com certeza a história de vocês mostra todo o percurso, né, que o empreendedor de verdade passa desde da concepção do negócio, nasce uma criança, né, e aí você vai transformando ele até uma fase mais adulta, né, e eu acho que vocês colocaram muito bem, um ponto que pouquíssima gente diverge para conseguir catapultar para esse lugar é o internacional, né? Uhum. Como é que foi isso mais para vocês? Qual dificuldade foi maior? E que desafios foram esses? Porque eu desconheço pessoas que têm conseguido traçar um caminho tão produtivo, tão significativo igual vocês têm feito. Bom, na verdade foi o seguinte... Hoje a MM já está em 10 estados do Brasil, né? Vamos falar assim, e 4 países fora. Essa não foi uma escolha minha da Maíra começar a fazer projeto fora, não. Foi algo que aconteceu de uma forma meio que natural. Mas né? Precisou de existir uma vontade. Sim. Porque o desafio de fazer um projeto, ele é único em qualquer lugar. Uhum. Aqui, no estado do lado, ou na cidade do lado, ou no lote do lado. E isso é muito importante de entender, porque às vezes as pessoas não têm a compreensão do quão valioso é a concepção de um projeto. E aí, voltando lá para a parte internacional, aconteceu, né, Marcos? A gente começou a ter essa procura por outras pessoas de outros lugares, né? A gente começou, por exemplo, acabou que muito pelo Instagram, né? Sim. Ele já divulga muito o nosso trabalho. E como a gente teve vários criativos que deram mais de 1 milhão de views, Uau. Isso de certa forma vai... Alcançando o algoritmo vai levando para outras pessoas. públicos diferentes. E aí, primeiro cliente chegou, a gente, foi um baque ali. E agora? Como é que nós vamos fazer isso? O que a gente faz agora? Aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi na faculdade, que tem muito tempo que a professora falava, olha, projeto é universal, ok? Tudo bem que às vezes um país ou outro, você tem unidades de medidas diferentes. Sim. Mas a planta ela é universal, né? O projeto ele é de forma universal. Então, tanto que você trabalha nas ferramentas, você escolhe qual que é a escala, qual que é o tipo de parâmetro universal que você vai usar ali para aquele projeto. Uhum. Então a gente começou, poxa, vamos aceitar esse desafio? E deu super certo. O primeiro da Angola lá, que eu falei, tá quase pronto, né? Aí depois vem outro cliente. A obra, né? A obra quase pronta. O projeto tem muito tempo, mas também... Eu lembro. Quando o cliente pega um projeto igual esse, igual essas casas aqui, que tem muito chanfro, volumetrias um pouco exuberantes, Sim. o cara assusta. Como é que eu vou executar isso aqui? Né? Eu não tenho a mão de obra brasileira para fazer isso. Né? Aí o cara vai lá em Portugal, compra ferro, compra um monte de coisa e tal, e importa. Então foi assim, aí ele foi estudando qual a maneira de
planejar aquela obra, né? E executar ela, né? E executar ela. Então, assim, essa foi a primeira experiência. Aí depois deu certo com um projeto em Portugal também, que já está em fase também de início de obra. Depois veio um outro cliente que fez até um projeto corporativo em Camarões. E por último, como você sabe, o último projeto da Flórida, que a gente foi no local, o cliente já tem um construtor local dele, e ele falou que nunca fez esse tipo de casa, né? Projeto totalmente feito em pés, inchas, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então a gente foi entender, pô, como é que é isso aqui, né? Pensando assim em desafio e em, como que eu posso dizer, como grau de dificuldade, que eu posso dizer, é desafio mesmo. É a gente conseguir trabalhar com o que executa. Porque o papel, o Marcos gosta de brincar que o papel aceita tudo. E é real isso. A gente vê coisas surreais, assim, desenhadas, mas que na prática não funcionam, né? Então isso tem que estar muito bem planejado, casado e executável, para que o local onde ele vai ser construído tenha viabilidade para isso. Claro. Então, um projeto internacional não adianta trabalhar com um sistema que só funciona aqui no Brasil. É verdade. Ou que só funciona no estado que eu estou fazendo o projeto. Tem insumos que só acontecem aqui em Minas Gerais. Tem outros que você tem uma viabilidade muito maior no Espírito Santo. Sim. E aí você entra agora numa seara absurda. Área litorânea, você tem que considerar a maresia, você tem que considerar o tipo de solo, você tem que considerar os parâmetros urbanísticos, casando em sequência com o desejo do cliente, com aquilo que funciona, porque a arquitetura que funciona, ela é padrão no mundo todo. Você tem que ter uma casa confortável, você tem que ter um espaço ergonômico que atenda o tipo de família que você está projetando. E esse que é o desafio, porque quando você fala de um projeto internacional, você está falando de cultura diferente, né? É verdade. Aí que você quer um detalhe interessante? Claro. Tem projetos que nos interruptores dos ambientes, aqui no Brasil a gente está acostumado a entrar dentro do ambiente e acender o interruptor. Lá na Flórida é pro lado de fora. Na Europa, em específico, é do lado de fora. Lá de fora. Banheiro do lado de fora. E aí eu tava fazendo reunião Detalhe pequeno, né? com um cliente uma vez na Não Europa, faz sentido. e aí falando justamente sobre isso, não faz o menor sentido. Falei, coloquei aqui dentro, ele, não, mas tem que ser pra fora. Eu falei, mas se você estiver tomando banho e ver um menino correndo e apagar? Ele, poxa, eu nunca pensei, eu vou colocar tudo pra dentro. Então, assim, olha pra você ver como que a cultura é diferente. Então, assim, a gente tem que se adequar, obviamente, mas às vezes aquilo que a gente tem como premissa também funciona de uma forma positiva lá pra fora também. É lógico. Então é essa comunhão de troca de ideias, de apresentar de uma forma técnica aquilo que funciona, aquilo que é legal, entender aquilo que pro outro também é legal, que talvez no nosso ponto de vista, fala, poxa, o cara quer isso. Tá, velho, a casa do cara, quem vai morar lá é ele, não somos nós. Sim. Nossa obrigação é fazer funcionar. Né? Em todos os sentidos, né? E você quer saber uma questão interessante também? Ponto importante, o Brasil ele é referência na construção. Por mais que a gente tenha muitos aspectos ainda atrasados, que você pensa assim, construção civil, ela ainda é um pouco pré-histórica aqui no Brasil, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, já estão avançados aí, igual o steel frame, já existe há muitos anos lá fora. A gente ouve uma construção artesanal. Aqui a construção artesanal. Artesanal. Né? E a gente está atrasado com isso nesse ponto, mas a gente ainda é referência no mundo em relação à construção. Porque, poxa, são projetos, né, como tem muitos outros projetos aí no Brasil, que são referências como é que eu falo o nome, gente? São projetos magistrais, né? Tipo assim, são obras de arte mesmo. Sim. E aí você pega isso, o cara vê isso lá fora e fala, poxa, o cara lá fora tá acostumado com o quê? Casinho com telhado, com janelinha. Colonial. Ele fala assim, o que é isso que os caras estão fazendo? Então, de certa forma, eu e Maíra, a gente recebe lead internacional praticamente todo dia. Uau. Né? Então, assim, acaba que os caras falam, nossa, eu vi o Instagram de vocês, gostei do estilo, porque eles não estão acostumados a ver isso lá fora. E é o mesmo. Né? Nem todo cliente está disposto a fazer como a gente faz. Você falou um ponto interessante, que é um projeto internacional, a gente só atua se o cliente for fazer funcionar.
Porque se o cara quiser contratar para falar assim, eu quero só um desenho, Aí não. eu não posso garantir para ele que ele vai executar. Muita gente fala na mídia, na internet, eu vou vender só para vender um projeto fora. Ok, mas você vai acabar enganando o cliente para poder frustrando os desejos dele, porque ele não vai conseguir executar só por um desenho. A gente faz uma forma técnica para funcionar. Tanto que esse da Flórida, você lembra, nós fomos até lá. Sim. A gente foi no terreno, conheceu o construtor. E pra gente também é uma grande frustração o projeto ir pra gaveta. Luca, o que é mais, assim, prazeroso, assim, de verdade, dá vontade de chorar quando eu falo. Pra mim, eu vou falar por mim, tá? É entrar numa casa pronta. Isso é muito bom. É o resultado de você falar, pô, valeu a pena cada detalhe, né? Eu tive uma funcionária que a gente levou ela numa casa da Soraya. Que ela parou e ela falou assim, nossa, fui eu que detalhei aquela janela. E eu falei, vamos lá, não deixa aqui, eu quero olhar, assim. E eu consegui compreender ela, porque eu tive essa reação a primeira vez que eu entrei numa casa pronta, assim, pé direito, de 7 metros de altura, aquele negócio absurdo. Aquele vão gigante. Aquele vão gigante, né? aquele negócio grande, bonito. Falei, foi você. Então, assim, você detalhou essa janela. Então, assim, isso aí não tem preço. Não tem preço. Sensacional. Não, costumo muito pensar que melhor do que começar um projeto é terminar ele, né? É o mais prazeroso. Poxa, conseguir entregar um projeto com todas as dificuldades que a gente tem, né? E agora você pegar uma referência internacional, que você compara, né? Uma medição em pés e polegadas, comparando, né? Pô, como é que eu faço a conversão disso? Para nós, né, o sistema imperial não faz sentido nenhum comparado com o nosso métrico, né? Então, o desafio que é pegar isso daí é inacreditável para mim, né? E aí eu acho que é isso que talvez traz uma singularidade muito grande do projeto de vocês, né? Que qualquer um que olha fica impressionado, né? Mas o estar impressionado tem uma parte por trás, né? E o que é esse atrás, esses bastidores que faz uma casa impressionante que vocês conseguem fazer em cada projeto de vocês, na opinião que vocês têm? Muita dedicação. Cara, porque tem como responder isso de várias formas, né? É porque eu acho que não se eu for falar aqui pra você o que tem, o que acontece por trás, nós vamos ficar aqui 3 dias. Você vive isso também. Não, mas eu acho que o principal é falar assim, pô, isso é um desafio. Legal. É um desafio. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você fala assim, eu aceitei esse desafio. Mas assim, eu quero acrescentar que você tá falando de por trás. Ok, aceitei desafio, foi o primeiro ponto. Mas aí por trás tem uma dedicação, tem que ter uma sinceridade, assim, uma transparência nível 1000. Por quê? O projeto e a obra ele não é uma constância. Existem intempéries que acontecem no meio do caminho que elas precisam ser solucionadas. Elas só solucionam-se com dedicação, com cuidado. O cara passou mal a semana toda, vai atrasar uma semana a obra. Como é que a gente faz para resolver? Né? Ou o caso como a gente está sofrendo, você sabe, é a mão de obra. Sim. Quantas vezes, às vezes, não tem que trocar um funcionário? Porque o cara, às vezes, não quer continuar. E isso é frustrante. E isso hoje é real. É real. Por isso que eu, no meu ponto de vista, Lu, acho que quanto mais a gente mecanizar as obras e deixar elas funcionando como se fosse uma grande fábrica, onde tudo é automatizado, é tudo mão mecânica, você tem uma obra mais eficiente e mais rápida para poder entregar ao cliente. Se a gente continua com essa, vamos falar assim, cultura do artesanal, a gente vai cada vez mais ficar preso aos antigos prestadores. Sim. Porque os novos prestadores não vão querer trabalhar como os antigos. Sim, sim. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, até fugindo um pouco aqui do nosso roteiro, mas recentemente a gente tem visto novas construções em impressão 3D. Sim, eu vi. Aqui em Belo Horizonte
saiu a primeira casa em condomínio de alto padrão impressa em 3D. Sim. É uma loucura. Eu ainda acho que teremos um desafio enorme para que a impressora 3D consiga fazer essa volumetria. É verdade. Né? Então, Mas vai ser difícil. mas o que vocês acham que vai virar a construção daqui a 10 anos? Para a gente, pelo fato dessa dificuldade gigante de mão de obra, né? E com todas essas tecnologias que agora no mercado do Brasil está se tornando cada dia mais aceito. Antes da gente começar essa pauta, eu acho que é importante eu falar também um ponto que a Maíra falou da nossa pauta anterior, que é o seguinte. Nós estávamos falando de mão de obra e tudo mais, só que eu vejo um detalhe. Quando a Maíra falou da transparência, e é importante eu falar isso aqui, tá? Cara, a conta vai bater. Vai Se a bater. pessoa mentir pro cliente, a conta vai chegar. E pode doer, tá? E pode doer. Eu e Maíra, você sabe, a gente tá construindo a Pampulha junto aí, a gente já perdeu diversos projetos que a gente poderia ter feito por falar a verdade. Sim. Mas eu prefiro falar a verdade. Sim. Por quê? Teve uma última cliente que tinha um terreno também, na principal lá da Lagoa. Quanto tempo de aprovação? Eu falei aqui, é de 2 a 3 anos. Já se prepara para isso. Sim. Não, então eu não quero esse cara. Mas por que não quer esse cara? Porque ele fala a verdade. Você entendeu? Mas voltando à pauta aqui agora, que você falou do que a gente acha que vai ser daqui 10 anos, por que eu tô citando isso? Porque essa pauta agora vai ter a ver com isso. Sim. Daqui 10 anos, vai ter prestador, por exemplo, já tem engenheiro formado prestando serviço de acabamento. Já tem isso hoje no mercado, Luca. Então hoje, as pessoas que estão saindo do curso, né, de engenharia, que é um bacharelado, né, vamos falar assim, engenharia, o cara tá virando um prestador de obra. Tem engenheiros que são especializados em executar acabamento. Eu acho que daqui 10 anos vai ser mais ou menos para esse lado. Os profissionais do ramo que talvez vão estar oferecendo esse serviço. Porque a mão de obra, vamos falar assim, com menos cultura, que às vezes não tem muito a questão do acesso a estudo, sei lá, estou falando de uma forma geral, tá? Eu acho que eles vão acabar migrando para algo diferente. Como hoje você tem o delivery, né? Você tem outras... A pessoa não quer trabalhar em obra, de certa forma. Porque se você colocar... Tô falando do Brasil, tá? Na verdade, o mundo todo evolui. Nós somos de uma geração em que o WhatsApp é novo, teoricamente. Né? O nosso filho, ele tem um WhatsApp, ele conversa, ele é mais inteligente do que eu em muitas redes sociais e mídias. O menino tem 7 anos. Então, assim, a tendência é que a industrialização aconteça de uma forma mais intensa. Não tenho muito conhecimento técnico para falar da agricultura, mas antigamente era tudo manual. Existia boia fria, o pessoal colhia na mão, arava, fazia tudo. Já é tudo mecanizado. Hoje já não existe mais. Eu acho que a engenharia, a construção deve ir para esse lado. Se a gente falar de construção civil, esses dias eu estava conversando com alguém e falei assim, mas não tem mais o profissional que é o armador. Não existe mais armador. Que é o cara que dobrava o ferro na mão e fazia a forma. A fábrica hoje já manda isso pronto. Tem, mas é difícil achar. Tem, mas é difícil, né? Então, mas é difícil tem certas profissões... Vira artesanal. Vira artesanal. Tem certas profissões que estão ficando extintas. Por exemplo, o steel frame, tava falando dele, você imprime a casa, né? Cada barra tem um código. Mas é isso que eu ia falar. Então, acho que a tendência é a gente se atualizar também para acompanhar essa evolução, entender e tentar ajudar a crescer, o mercado a crescer de forma positiva, como você, por exemplo, exemplificou. Impressão 3D, como é que ela faz isso aqui? Né? É difícil. Hoje, a AMN, o escritório da AMN, por exemplo, ele não migrou para o BIM, porque o BIM limita a esse tipo de criação. isso aqui.
a esse Entendi. tipo de arquitetura. Entendi. E aí eu não vou deixar de projetar o bonito, A nossa assinatura. com a né? nossa assinatura, por causa de um software. Sim. Que é o que a gente vê muita gente fazendo. Ah, passei no software, passou, Sim. te entrego e pronto. Sim. Né? Então, Sim. a construção civil acho que vai na mesma pegada, vai para Resumindo, Pra uma daqui 10 industrialização. anos, eu acho que é isso, é industrialização dentro da obra. Menos mão de obra possível, Uhum. né? Sim. 2 prestadores montando uma casa. Pelo menos é assim que eu vejo daqui a um tempo. Essa questão de industrialização da construção, ao mesmo tempo que ela está virando algo invariável da nossa necessidade pela falta de mão de obra, por essa escassez, ela atende um outro problema que o Brasil enfrenta muito, né? O prazo da obra. As obras no Brasil demoram muito, é muito artesanal, né? E hoje, o impacto da pessoa querer fazer tudo por conta própria impacta mais ainda, né? Então, hoje, quando vocês estão desenvolvendo um projeto, né, e o cliente já chega com tudo praticamente pronto, quase que desenhado, quanto que isso impacta no processo criativo de vocês e no prazo total da obra? Eu diria que... É praticamente. de responder. Não, porque, mas assim, eu tenho uma resposta entra sobre até isso. num tabu, né, aqui, né? Mas eu tenho uma resposta boa sobre isso. Eu acho o seguinte, cara, depende da situação. Nós tivemos um caso de um cliente lá no Nordeste, lá em Natal. Esse cliente ele chegou com algo bem pronto, mas é um cara europeu, tá? Ele é belga e ele entende o processo criativo. Ele falou, ó, eu tenho uma situação aqui, Que eu tenho uma estrutura eu tenho uma estrutura feita, que eu gostaria que a arquitetura chegasse próximo disso. Uma estrutura espacial. espacial. De composição de ambientes. O meu quarto tem que ficar do lado desse quarto e essa cozinha tem que estar à direita da sala, mas já era uma estrutura, né? Diferente de você pegar um projeto do zero e você poder fazer. Sim. Aí, então é o seguinte, ele chegou com essa estrutura e falou, ó, eu tenho essa demanda, vocês conseguem me atender? Ele foi extremamente educado e foi extremamente sensato de poder perguntar isso pra gente. Falei, a gente vai avaliar e se for possível a gente faz. Uhum. Do jeito que a estrutura chegou, eu falei, poxa, dá pra fazer. Que quando você tem uma visão técnica e trabalha com isso todo dia, cara, você bate o olho, você vai numa obra, você viu que alguma coisa não foi bem executada, você já sabe se o caminho ali não precisa seguir para dar certo ou não. E o resultado dele não pode ser outro, foi um sucesso. A casa ficou maravilhosa. Nós fizemos 3 terrenos, foi uma casa maravilhosa que a gente fez. Agora, já tivemos vários casos que o cliente chega e fala assim aqui, você vai desenhar para mim. Aí hoje eu já falo com o cliente. Aqui, já tá no meu contrato. Eu não sou seu desenhista. Você tá contratando a gente porque você viu o meu trabalho. Se você viu e gostou daquilo, eu tenho que criar aquilo para você no seu personalizado. Que entra o cuidado, o respeito. Peraí, você quer isso, você quer aquilo, mas deixa eu estudar. A gente tem casos de gente que fala assim, eu quero uma casa com 8 quartos, 200 metros quadrados. É porque não tem noção de espaço, né? Nosso dever é, olha, 200 orientar. metros quadrados não dá. Né? Então, o que funciona? Isso quer seguir? Quer. Não quero. Né? Mas, como o Marcos estava dizendo, é um cuidado, né? Eu acho, Luca, que a pessoa que contrata um arquiteto, contrata uma construção, que você estava perguntando em relação a prazo, ela tem que entender, antes de tudo, o que ela está contratando. Ela tem que acalmar o coração, falar, peraí, eu estou contratando um escritório de arquitetura para desenvolver o meu lar. E depois eu vou contratar uma construtora para executar o que foi desenvolvido, que é onde eu vou morar com a minha família, onde eu vou sossegar, onde eu vou ficar quieto, onde eu vou fazer festa, onde meus filhos vão crescer. Cada um tem uma demanda, né? E aí é entender esse processo. Não dá para colocar o carro na frente dos bois. Não dá para você... eu quero o projeto, mas eu quero isso aqui antes, primeiro, se uma coisa depende da outra. Existe um prazo, existe um processo. E aí entra aquilo que a gente falou em relação à construção internacional.
Qual que é o insumo e a mão de obra local de onde você está construindo? É possível? É possível? Tem como fazer? Tem como? O concreto não vai curar em 2 dias porque você quer. Não tem jeito. Não tem pozinho mágico que você joga lá e fala, daqui 2 dias, não tem nem pressão, que você fala, vambora, vai, cura. Não vai. Ele vai curar no tempo que ele tem que curar. Ou então, eu não posso citar nome, mas a gente fez agora uma apresentação para um cliente, onde a gente apresentou as 3 tipologias construtivas. Sim. Steel frame, 4 meses. Pré-módulo, 8 meses. Legal. Convencional, 14. Custo de cada um. Custo de cada um com prazo. O steel estava um pouco mais caro que o pré-módulo, mas atendia o prazo do cliente. Que era o maior gargalo dele. Então, assim, aí eu volto a dizer, entra o nosso conhecimento técnico do ponto de vista arquitetônico, porque tem que ser execuível, do ponto de vista construtivo, no seu caso, que constrói, dá para fazer, seu terreno tem viabilidade, entra uma máquina lá, ou a máquina para entrar lá, ela demora 5 dias, se o seu terreno fosse em tal lugar, ela demoraria 1. Aí é a transparência, onde a gente senta, analisa e fala a verdade. Acontecer nesse prazo, nesse tempo, quero mais rápido, plano B, quero mais rápido, mas eu quero acabamento X, volta para o plano C, porque uma coisa não casa com a outra. É uma constante fase de estudo, porque você não você não desenha, você não traça ali a característica da obra, como é que vai ser e tá tudo bem, não. Tudo muda depois. O cliente vai na obra e fala, nossa, tem uma vista incrível, por que a gente não abre esse vão aqui, os projetos já estão prontos. E o terreno tem 8 de largura. Como é que você abre? O terreno tem 8 de largura e o cara quer abrir um V. Como é que faz isso? Mas aí que tá. Aí o desafio é de quem? Nosso. E seu que executa, entendeu? E as outras pessoas que sofrem. A gente gosta de brincar. Não, mas detalhe, você tem um terreno de 8, com afastamento de 3 de cada lado, sobra 2. Aí você falou surreal agora. Mas é isso. Eu tô brincando. É entender que quando... E aí o cliente tem que estar preparado. Volto a dizer do prazo. Ele tem que estar preparado porque um tijolo que ele tira interfere numa complexidade de etapas que já estão adaptadas e preparadas para dali, que não vai ser mais o mesmo prazo. Com certeza. Um vão que você abre, ou uma posição diferente. Vou diminuir a janela, vou aumentar. Os projetos vão mudar, os cortes, os detalhamentos, o cronograma, a quantidade de reboco, a quantidade de cimento, a quantidade de pedra, o tamanho do vão da janela, a disponibilidade do gesseiro que ia acabar tal dia, agora ele não vai mais porque abriu aquilo ali, depois ele vai ter outra... Cara, é outro... Então, é realmente estar adaptado, preparado para que tem para vir, né? Obviamente, a gente não pode deixar solto, falar assim, eu tenho que Deus quiser que acabe. Não é assim. Não. Né? Mas eu acho Mas tudo tem um tempo natural para acontecer. Tem um tempo natural dentro de um cronograma e cada escolha que a gente toma, cliente, a gente enquanto arquiteto, a construtora, tem um impacto. E também, Lucas, já teve casos de pessoas chegarem, né? Um cliente chegar com uma ideia pronta e achar que aquela forma ali funcionava. Mas aí a Maíra e eu entramos de uma forma assim bem inteligente e conversar, olha, a gente vai estudar essa maneira, né, que você está passando a sua demanda, mas pode ser que não funcione, tá certo? Então, quando o caso de um cliente chega com uma estrutura que a gente acha que é viável, a gente executa, né? Mas já aconteceu o caso da pessoa chegar com um desenho, um rabisco, e achar que aquilo é viável, mas não é. E uma coisa que eu e Maíra não fazemos, Maíra pode me corrigir aqui, é fechar a todo custo. Legal. Porque a gente fala a verdade. Ou, eu acho que, vou finalizar esse assunto, mas eu acho que é importantíssimo falar. No Brasil, hoje, existe muita cultura de agradar o tempo todo. E isso é um cuidado, falar sim para tudo. Eu quero um quarto que flutua e que tem uma cama suspensa. Cara, não é sim para tudo. A nossa profissão é falar
Não, isso não funciona, não, isso não dá. Porque lá na frente a conta vai bater. Então, acho que é realmente, obviamente, primeiro estudar, dá para fazer, dá, não dá. Não vou me comprometer para que não se frustre depois. Acho que isso é fundamental, né? Esse é um assunto tão delicado, mas que traz uma maturidade do profissional muito diferente, que você percebe na hora, quando é alguém novo e alguém com experiência e sabe o que está fazendo. Falar não é muito mais difícil do que falar sim. É verdade. Mas quantas vezes a gente não fala sim e mais desagrada do que agrada? Eu ia falar isso, que você falar não é muito difícil, mas eu acho que o mais difícil ainda é escutar o não. Porque aceitar que não dá, ou que você às vezes não fez o que deveria ter feito, aí é um problema. Porque aí você cria uma seara que não tem fim depois, uma situação que não volta. Né? Então, por isso que eu falei lá atrás, acho que tem que estar preparado para entender o que você está fazendo, estou contratando essa pessoa que... Cara, eu não chego pro médico e falo, eu quero a injeção tal e você vai cortar aqui em mim. E isso é uma coisa muito triste na arquitetura e na construção civil. Porque a gente tem pessoas, graças a Deus eu não estou falando da MM, de clientes da MM em si, eu estou falando do mundo em si, que acreditam e entendem que elas são as detentoras da verdade. E esse é um problema, né? Então, assim, como que você fala pro médico por onde ele começa a incisão? Você vai lá porque você confia no cara. Porque você confia nele, você entende que foi uma escolha, que ele está preparado para isso. Então, no ponto de vista de arquitetura, eu acredito que tem que ser da mesma forma. Né? Você tem que confiar, você tem que aceitar, você tem que acreditar. Confiar 100% em quem vai executar a sua casa, porque é o seu investimento, é seu sonho que está ali dentro. Se não for assim, acho melhor nem começar. É verdade. Cliente high ticket, né? O cliente de alto nível, com alto poder aquisitivo, é extremamente complicado você negar a ele alguma coisa. Porque, na realidade, ele sempre teve tudo o que ele quis naquele momento que ele pediu. Então, cabe muito ao profissional técnico conseguir criar as barreiras e conseguir interpretar bem o que essa pessoa quer e o que ela precisa de fato. E um ponto interessantíssimo que vocês têm trazido aqui, e eu reparei em vários momentos na fala de vocês, é o quanto que não basta só o bacharelado, não basta só o conhecimento em uma área só, não basta a questão do único especialista. Hoje te traz uma limitação no mercado e fica muito nítido para mim o conhecimento generalista de vocês, onde que toca todas a amplitude da construção, desde a concepção até a pessoa mudar para casa de verdade. Sim. E como que isso aconteceu? Qual que é essa vantagem real de você ter essa conexão e um trabalho junto com a engenharia para que potencialize o projeto de vocês? Pode falar. Pode falar? eu gosto de usar uma frase que eu escutei há um tempo atrás e ela hoje faz todo sentido para mim. E acho que para qualquer profissional que entenda essa junção, ela tem que funcionar. Tem que existir uma trindade na arquitetura, na engenharia e com o cliente. Não adianta eu querer uma coisa, você não conseguir executar e querer outra, e o cliente querer outra. Então, a partir do momento que você une os objetivos, as ideias e o sistema para fazer aquilo ali funcionar, é show de bola. Como que a gente... É igual, né, caixa, que a gente gosta de brincar. Porque você faz um projeto,
A engenharia não está nem um pouco preparada para desenvolver aquele projeto. Não está nem um pouco de coração aberto para buscar soluções para fazer aquilo ali funcionar. A nossa arquitetura, em específico, não é uma arquitetura comum. Ela não é uma caixinha de pão de forma que tem os bloquinhos ali quadradinhos que você coloca, né? Você tem volumes, vãos muito grandes. Coisas sinuosas. Eu lembro, eu acho que a primeira casa que você fez, nossa, você falou, Marcos, é isso que eu não esqueço, o brilho no seu olho. Ela ali, ó. Ela aqui, ó. Você falou, é isso que eu quero, é isso que me move. Eu quero isso. E eu acho que, cara, é isso. Tem que ter um alinhamento muito bom. Tem que e o caminho é muito longo. A gente não está falando de um produto que você compra no supermercado e entrega e tchau. Não, você tem que ter um bom relacionamento para você sobreviver ao que vai acontecer, viver junto ao que vai acontecer. O cliente engravida no meio tempo. Ele ganha o filho no meio tempo. Ele vira avô. Ele quebra uma perna e você tem que se adaptar àquilo ali. Ele tem um aporte financeiro maior para dispor, então você toca o pau na obra. Ou às vezes ele precisa de reduzir um pouquinho dos investimentos ali, porque ele tem que dar uma freada. Você tem muita coisa acontecendo, muita coisa. Então, se você não tem, o arquiteto não tem uma boa comunhão com a engenharia, até para compatibilização dos projetos, né? O Marcos, ele faz as compatibilizações com os engenheiros estruturais e, assim, é gostoso de ver dar certo, é bom. Mas tem que estar tudo encaixado. Dá para esse pilar ficar aqui. Então vamos colocar esse pilar aqui, mas não vamos colocar ele aqui não. Tem que ser um engenheiro que também fala assim, vamos tirar ele daqui então? Eu já sei da sua arquitetura, eu já deixei o pilar aqui, porque eu sei que você vai chiar comigo, né? Existe aquela briga que fala assim da arquitetura com engenharia, ela é mentira. Para quem quer trabalhar de verdade, para quem quer fazer acontecer, é um mito. É um mito. Porque é gostoso. Igual você me ligou. Olha a casa, como é que tá? Olha, legal, olha, né? A nossa casa. Sabe? É tipo um filho. Tipo os pais falando assim, lá, o menino cresceu, foi pra faculdade. Né? É prazeroso, mas sim. É entender, peraí, fulano hoje tá estressado, vou dar um tempo pra ele, deve ter dado algum BO lá na obra. Não vou falar, não encher o saco dele, não. Amanhã a gente resolve isso. O cliente também, cara, tá fazendo tudo por mim, tá buscando um preço bom. A consultora colocou os melhores funcionários para trabalhar dentro da minha casa, tá fazendo o meu lar. Deixa eu dosar a mão aqui no que eu vou falar, deixa eu entender o que aconteceu. É isso. Essa trindade tem que acontecer para funcionar, porque aquela ideia de que foi um trauma a construção, foi um trauma porque não, o cliente lá atrás, o engenheiro, o arquiteto, os três não fizeram boas escolhas. Para mim não tem... Você vê que todo mundo que conta uma história de quando construiu a casa foi feliz é porque ele teve sucesso, porque ele fez boas escolhas. Ele vira amigo do arquiteto, ele vira amigo do engenheiro, tá todo mundo junto, churrasco no domingo. Isso aí é legal demais. Não tem preço, não. O resultado. Um ponto importante que você falou sobre como falar não, né? Que é a primeira pergunta aí. Eu não tô aqui para falar sim tudo pro cliente. O que eu puder falar sim, eu vou falar. Mas desde que esteja viável. Claro. Eu não tô aqui para falar sim, amém para tudo. Sabe por quê? Ou lá na frente, o que ele falar e eu falar amém, ele vai falar assim, mas eu contratei você para falar não. Uhum. Eu te contratei, foi para você falar, eu não entendo do seu assunto. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu fazia o que o cliente queria, seguia, porque ele pediu. Depois ele falava assim, mas não deu certo. Aí eu, na minha ingenuidade no início, não, mas isso aqui foi um pedido seu. Ué, mas eu te contratei, foi pra você resolver. A gente perdeu tempo e vamos voltar pra ideia que você tinha me proposto lá atrás. Então eu tô aqui, ó, grava aí, tá? Eu tô aqui pra falar não. E mesmo que não goste, eu vou falar não. Tá? Porque esse que é o medo do mercado. Chegar no cliente, pô, às vezes não é dinheiro, não é por causa de contrato. Quer agradar.
Quer agradar. Quer agradar. Poxa, o cara é legal, gente boa, velho. Como é que eu vou falar não pra esse cara? Família dele maravilhosa. Poxa, todo mundo muito legal. Mas é aí que tá, você peca depois em falar não, porque não pode ser um teste. Você não pode testar. Não. Tem que ser real, tem que funcionar. Se não funcionar, você depois vai ter um cliente que não vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Então você tem que saber falar não pro cliente. Claro, que se for possível falar sim, legal. Casou dentro da realidade, legal. Mas a maioria das coisas que não dão certo, tem que falar a verdade. A conta vai chegar. Eu sempre falo com meus clientes, Luca, a conta vai chegar. Se eu não te falar agora, uma hora você vai descobrir da pior forma possível. E aí você já pode ter gastado uma nota que você não imagina ter gastado. Com certeza. Né? Então, tem que ter responsabilidade com o dinheiro do cliente. E sonho também, né? E com o sonho do cliente também, lógico. O tempo de construção, expectativa. Como eu brinquei, né? O filho nasce o neto, e o que o tempo tá passando, porque não foi bem planejado. Nós tivemos um caso recente, aqui em Nova Lima, que o cliente tinha um terreno maravilhoso e esse casal tinha um valor financeiro limitado para essa obra. E a gente tentou viabilizar da melhor forma. Só que o terreno era muito largo. E o sonho do marido era ter a casa mais larga possível. Mas você sabe que ter toda essa estrutura suspensa custa dinheiro. Tá certo? Aí a gente chegou num ponto de falar, olha, e aí? Você está disposto a investir o triplo do que você tem? Porque é isso. A verdade é essa. Aí ele falou assim, não, obrigado por falar a verdade. Vou interromper meu sonho aqui agora, mas em breve eu volto. É isso que eu quero. Entendeu? Entregar a realidade. Foi tanta coisa que a gente falou aqui hoje que é até difícil colocar um ponto final nesses assuntos que a gente está trazendo, né? Mas uma questão que eu vejo que no final das coisas tudo se resume a pessoas, né? E saber lidar com pessoas é uma arte. Tem técnica, mas é uma arte. Saber lidar com o público de alto padrão é extremamente específico. Você não está vendendo café numa banca ao lado da padaria. Nem pão da padaria. Nem pão da padaria, né? Então, essa capacidade multidisciplinar que vocês têm demonstrado, que vocês têm trazido, né? Eu vivi muito em diversos momentos nas nossas obras e eu me tornei um profissional muito melhor hoje graças às experiências que a gente teve juntos. Sim. Muito pela firmeza e ponderações que vocês sempre tiveram comigo, com a Világio e com todos ao redor do nosso grupo. Então, o escritório que a gente está aqui hoje foi projetado por eles. Não é somente as casas que a gente faz. Tem muita coisa, tem muita história que foi vivida junto. E eu creio que a gente só chegou onde que a gente chegou porque a gente soube trabalhar juntos, entre dificuldades, entre erros e acertos. Mas eu vejo que hoje, no final, a gente mais acertou do que errou. É por isso que a gente está aqui hoje, graças a Deus, né? Sim. E hoje, para vocês, né, vendo essa jornada toda que a gente chegou, né, o que mais faz a diferença de um projeto e de uma obra bem executada? O que define isso para vocês? O que é o diferencial disso? No meu ponto de vista, eu acho que primeiramente são as escolhas. Eu acho que é o primordial. Porque para você chegar no sucesso, você tem que ter uma base, né? Então, quando você tem boas escolhas,
você sabe que o final é praticamente garantido. Não que você vai ter uma certeza que ele é, mas você tem uma chance maior de chegar no resultado com sucesso. Mas outro ponto importante, na minha opinião, é o nível de entrega que você faz. O nível, por exemplo, quando a gente fala de alto padrão, a gente está falando de quê? A gente está falando de refino. A gente está falando de detalhe. Coisa que às vezes ninguém enxerga. Às vezes uma meia esquadria bem feita da bancada, né? Ou às vezes um detalhe arquitetônico que você fala assim, pô, isso aqui encaixou junto com o volume que virou parte da estrutura e foi a solução. Então, estamos falando de solução. Eu acho que quando você traz a solução para o cliente, você está resolvendo e trazendo um diferencial. Porque quando nós falamos de construção, muita gente leva problema. Então a gente tem que estar na contramão do assunto. O que é a contramão? É você ter a solução daquilo que é difícil. Esse é o ponto que eu vejo que é o diferencial desse assunto. Da arquitetura e da construtora, né? E além do que a gente já falou. Pessoas honestas, pessoas comprometidas que querem fazer aquilo ali funcionar, que têm um cuidado com o sonho, com o investimento, que são transparentes, que têm a vontade dentro do coração eu não estou falando de entregar a vida pelo outro, não é assim. Você tem sua família, eu tenho minha família, todo mundo tem uma vida independente de um projeto e de uma obra, e é importante isso estar bem claro. Mas quando você tem desejo de fazer aquilo ali acontecer, é um diferencial muito grande. É um diferencial quando você... E aí o resultado final é o cliente dar um abraço e falar, cara, obrigada. Obrigado porque deu certo. Hoje eu tô aqui, tá tudo lindo. Realmente a sua indicação foi melhor, realmente aquilo que você colocou, a forma que você trouxe, da forma que está executado aqui é o que funciona. Isso aí não tem preço. Por exemplo, você falou, trabalhar com pessoas não é fácil. E a gente tá falando pessoas, não tem a ver com o cliente, tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com o fornecedor, né? Tem a ver com o profissional que vai executar o serviço, tem a ver com um monte de gente. É uma gestão, né? Mas, por exemplo, para mim, é muito prazeroso, a gente tem vários cortes no nosso Instagram, o cliente falando assim, poxa, mas superou mais do que esperava. Isso aí é gostoso demais. Isso daí você fala, valeu a pena, entendeu? Valeu a pena a minha entrega, valeu a pena a dedicação. Não que a gente é perfeito, mas a gente sempre busca a solução para aquilo. Pô, peraí, tá com essa situação? Vamos achar a solução? Às vezes, peraí, Luca, a gente já tá acostumado a fazer obra. Luca, vamos achar essa solução aqui para primeiro não passar isso pro cliente, porque às vezes é fácil de resolver. A gente vai lá, resolve, ponto. Resolvido. Nada é perfeito, mas a gente busca estar cada vez mais alinhado e próximo do objetivo. Legal, gente. Legal demais essa troca. Eu vejo o tanto que é a dedicação, né? Eu acho que essa palavra foi falada tantas vezes. Né? Vocês começaram falando sobre dedicação, o quanto que isso era a coisa mais importante numa entrega bem feita, e eu acho que a gente pode terminar com dedicação também, né? E eu acho que isso encerra muito bem o nosso quadro para poder mostrar o quanto que vocês se dedicaram para chegar onde que vocês chegaram, para refinar o nível do produto de vocês e a entrega de vocês. E o histórico disso tá aí, é incontestável. Não tá só no papel, não tá só no Instagram, tem gente morando lá, né? São pessoas. São pessoas. Mas não chegamos. A gente ainda tem caminhos ainda para seguir, para percorrer, né, Marcos? A gente tem muita coisa para fazer. Tá em constante evolução ainda, né? Então, aproveitando esse gancho, já que você está falando sobre constante evolução, o que nesse momento final você falaria
que você está buscando, que vocês estão buscando, para onde vocês estão indo, o que vocês estão tendo de visão e como que as pessoas podem acompanhar melhor o trabalho de vocês, o trabalho da MM Arquitetura? Uai, primeiramente, esperar cada vez mais novidade. Eu acho que esse é o primeiro passo. Tem jeito de ser diferente. Não. Nenhum projeto é igual ao outro, Luca. Sabe? Eu sempre falo isso com todo mundo que eu atendo. Toda casa tem sala, cozinha, jantar, quarto, closet, suíte master, mas nenhum é igual ao outro, né? São necessidades diferentes, né? São terrenos, ações. A gente está sempre querendo buscar evolução, trazer novidade, sempre tentar trazer algo diferente, mas mantendo a nossa identidade, que é muito importante. E a gente quer cada vez mais levar o nosso trabalho para outros locais. Legal. Isso é o que a gente quer. A gente quer sempre atingir outros países, outros estados, outras cidades, outros bairros, né? Para levar a nossa arquitetura adiante e deixar um legado. De falar, poxa, eles atingiram tantas regiões, tantos locais bacanas. São tantas, né, pessoas impactadas com aquilo ali, são tantas famílias que conseguiram ter o sonho impresso ali, né? Através da arquitetura. Sim. Então, esse é o nosso objetivo. Trazer cada vez mais uma arquitetura renomada, diferente, algo um pouco mais inovador do que o que está acostumado no mercado. Porque foi isso que motivou a gente a começar. Poxa, peraí, vamos sair fora do mais igual a todos? Vamos trazer algo diferente? O mais do mesmo? Vamos sair fora disso? Então isso motivou a gente. A gente quer continuar fazendo isso, trazendo novidades, coisas novas, projetos únicos, assinados e continuar expandindo para outras regiões, desde que seja viável, desde que o cliente entenda o que ele está contratando, né? Então esse é o nosso propósito. É ver crescer o desejo que a gente teve desde o início, entender de verdade a dor do cliente, entender um processo que a gente entende que tem que funcionar dentro de uma estrutura de um escritório de arquitetura. Então eu entrego isso primeiro, depois eu entrego aquilo, porque lá no final tá tudo certo, né? Se você observar em alguns outros países, principalmente no Oriente Médio, a construção civil ela funciona muito bem, porque os projetos são muito bem elaborados. Então você vê, caiu uma ponte na China, em uma semana ela é refeita. Como que isso acontece? Muito rápido. Por que isso acontece? Porque foi feito um projeto de reconstrução dela, onde foi planejado, onde foi executado, onde foi aceito pelos envolvidos, que é o engenheiro, o cara calculista que vai executar, o cara do parafuso, o cara da hidráulica, o cara da elétrica. Tá tudo muito bem compatibilizado. E aí isso funciona. Então é isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais essa novidade que o Marcos está falando, não é só no design. Eu acho que é de entregar algo que você pega e fala assim, nossa, tá ótimo para me construir. Tá muito bom, então vai funcionar. E o cliente consiga também entender e falar, não, esse aqui é o que eu preciso. Não é só isso também, né? É legal quando você... Outra vez eu e Maíra estávamos orçando um projeto na Jamaica. Poxa, é diferente isso, né? É legal demais. Com certeza. Que impressionante e, ao mesmo tempo, tão marcante também ouvir de vocês o que é essa trajetória, o que foram momentos tão únicos que vocês viveram e tantos insights, tantos conhecimentos valiosos aqui que a gente trouxe nessa conversa. E hoje está muito claro para mim que a MM, o Marcos, a Maíra, hoje eles expandem não só de fronteira, eles expandem a própria
consciência e a própria natureza deles, que sempre foi a essência de vocês dois. E eu tô muito honrado da gente ter essa conversa hoje. Para mim é também me enche o coração de ver vocês, aonde que vocês chegaram, o que vocês estão fazendo e ver o quanto mais vocês vão fazer, porque eu tenho certeza que isso não é nem metade. Marcos e Maíra, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa confiança e, por favor, deixa um recado final aqui para todo mundo, fala aonde que as pessoas podem encontrar a MM Arquitetura e uma última mensagem para a gente. Pô, Luca, a gente agradece, né? Obrigado de coração por esse convite. Acho que a honra é nossa estar aqui juntos. Acho que começamos lá atrás juntos, acho que no mesmo tempo, assim, numa linha de arquitetura e engenharia, como você gosta de falar, de fases parecidas, semelhantes, e evoluímos de uma maneira grandiosa e que enche de orgulho, né? O coração da gente enche de orgulho. A gente consegue entender que a gente tem história para contar, legado para contar. Sabe aquelas piadinhas? Um homem sem barba não é um homem sem barriga. Não, um escritório de arquitetura que não tem história para contar não é um escritório. Uma construtora que não tem história para poder falar não é uma construtora de verdade. Porque eu acho que é isso que move a gente. E para a gente é uma honra estar aqui hoje batendo esse papo bom, gostoso, que a gente está lembrando histórias. Com café muito bom. Café muito bom. Não pode faltar. Não pode faltar de jeito nenhum. Obrigada, eu e Marcos ficamos felizes demais de estar aqui. Daqui a pouco a gente se encontra para contar outros casos, outras histórias, outros desafios que a gente vem por aí. Marcos, pode deixar aí a sua mensagem. Estou aqui com você, você pode falar ali a sua mensagem. Eu acho que a mensagem que fica é que nós temos que saber onde é que nós estamos pisando, primeiro ponto. E arquitetura, engenharia, construção no todo, é um trabalho que tem que ser feito, como a Maíra fala, uma trilogia, né? Ela tem que ter união, ela tem que ter um alinhamento. E a mensagem que fica é: você tem que realizar de uma forma estratégica e bem planejada. Uhum. Tendo isso bem estruturado, a chance do resultado dar certo é mais do que 100%. Então acho que a grande mensagem é essa: faça, mas faça aquilo que seja real, né? Fale o que tem que falar. Na nossa profissão é isso. E tentar trazer o máximo de benefícios e também realizações. Esse é o nosso propósito. É uma via de mão dupla, né? A gente tem que sentir a empatia pelo cliente e ele pela gente. E acho que para buscar um profissional é isso. Você tem que entender que esse é o escritório que vai fazer acontecer o seu sonho, essa é a construtora que vai fazer acontecer o seu sonho e sem medo, né? Sim. Que confiar. É o que a gente fala. E a gente é a mesma coisa. A gente tem que gostar, a gente tem que sentir, e é isso que a gente sente por todos os nossos clientes, né? Sim. Senão não seriam os nossos clientes. E para encontrar a gente aí nas mídias, na internet, né? Nosso @, é o mmarquitetura.oficial, e o site é mmarquitetura.arc.oficial.arc.br. Lá vai estar um pouco mais da nossa história, vai ter bastante conteúdo do nosso trabalho. Vários tipos de casa que às vezes tem um terreno ali que se assemelha ao seu, então você consegue encontrar a viabilidade do projeto, porque às vezes você tem um terreno falando, como é que eu vou colocar tudo que eu quero ali? Dá uma olhada no site, no Instagram, procura a gente, você pode ter certeza que a gente vai fazer acontecer. Aí a gente vai estar pronto para realizar novos sonhos. Então o @ da MM Arquitetura vai estar na descrição desse vídeo, e é um prazer enorme ter vocês aqui, e nos vemos no próximo episódio de mais um podcast da Construtora Világio.